dois símbolos do Natal que eu vou falar para vocês hoje. Eu nem me dei conta que eu tinha aqui em casa. Bom, é claro, eu tenho na versão óleo essencial, né, gente? Eu não tenho a versão pura, que foi o presente que os três reis magos, né, conforme fala a tradição, que provavelmente não eram exatamente três magos, poderia ter sido um grupo, poderia ter sido menos, a gente não sabe exatamente o número, mas a gente sabe que foram três presentes que eles levaram para o menino Jesus. E eu tenho a versão óleo essencial de dois desses presentes, né? Um é o mirra e o outro é o frankincense, que no Brasil é chamado de óleo de Líbano, talvez? Acho que é frankincense mesmo, né? Quando eu era criança eu falava Frankenstein. Olha só, né? Aprendendo. Mas então, eles são dois tipos de óleos que são extraídos de dois tipos diferentes de árvores que existe lá na Península Arábica. E aí o que acontece? Como eu tenho a versão óleo essencial, por que que eu tenho? O mirra, ele é muito bom para uso medicinal e ele também é para perfumes, né? Eles usam muito, usavam antigamente, eu acredito que ainda eles têm versões puras disso, né? Lá para aqueles lados do Oriente Médio. Mas por que que eu tenho? Eu gosto muito de misturar com a minha maquiagem, né? Eu não gosto de passar tanto produto químico na pele. Tudo que eu puder fazer de versões naturais, eu uso. Então eu gosto de botar sempre umas gotinhas de mirra no meu, na minha, como é que chama, na base. Eu gosto também de passar quando aqui na máscara, né, dos cílios. Os meus cílios são naturais, não são essa versão um pouco maior, assim. Eu até tenho curiosidade de colocar. Não sou contra quem usa, tá? É só que eu sou assim, porque às vezes eu não tenho tempo para estar indo lá, repondo e cuidando, como eu sei que tem que ter um certo cuidado a mais quando faz isso, né? Então, se amanhã eu aparecer aqui com isso, não estranhe, tá? Eu não sou contra, só que eu não tenho tempo. Mas então, por isso que eu tenho mirra. Por que que eles tinham, por que que foi dado de presente mirra para o Salvador? Porque, como é uma versão com óleo, né, que existia lá na época de Jesus, então eles gostavam muito de fazer perfumes e eles também faziam uso de medicinal. Eles colocavam em como se fosse medicação, né, na pele, machucados que eles tinham, assim, coisas daquela época. E acredito que eu até hoje eles ainda façam, porque a gente sabe que tem lugares lá que eles não são tão moderninhos, né? Essa versão que eu tenho, ela é vendida em qualquer lugar aqui. Então eu acredito que deve ser bem fácil de encontrar no Brasil também. E o outro, né, o frankincense. Ele tem diz aqui que ele é um cheiro suave, né? Quando ele é queimado, ele tem um cheiro suave. Como eu nunca queimei, eu não sei. Por que que eu tenho? Mesma coisa, maquiagem, né? Eu gosto de misturar no meu creme da mão, eu passo na mão. E eu gosto também de juntar a gotinha na minha base também. E quando eu tiro, uma vez por semana, eu tiro toda a maquiagem e eu misturo algumas gotinhas dos dois, junto com óleo de coco, e eu deixo no rosto, né? Algumas horas, assim, o máximo que eu puder. Quando estiver lendo um livro, alguma coisa, eu deixo assim para a pele absorver bem, porque ajuda, né? Como eu falei antes, eu não gosto de colocar só tanto produto, coisas químicas, né? Coisas mais naturais, assim. E essas são duas marcas que são bem naturais e que eu confio bastante e eu gosto. Às vezes também eu coloco na minha cutícula, que ajuda. E também eu sei que no templo eles misturavam esses óleos junto com o óleo de oliva, que é também a versão natural que eles extraíam, que tinha todo aquele processo para ser usado no templo. E eles extraíam, faziam essa misturinha e colocavam ali se vocês lembrarem do tabernáculo, né? Tem vários filmezinhos aí que a gente vê. Tinha aquele altar do incenso, né? O incenso em si não era oferta, mas sim quando queimava, que subia aquela fumaça, aquilo que era oferta, né? Aquela fumaça que subia, representava então as orações, por isso que ficava lá constantemente sendo queimado, né? Como uma oferta queimada, as orações que eram oferecidas no templo. Hoje em dia, a gente tem isso simbolizado de uma forma diferente. Vocês aí que frequentam o templo já devem ter percebido que tem um certo momento lá que tem uma certa parte da oração que também está, né, tem uma certa posição. Então, a gente continua oferecendo essas orações ao Senhor de uma forma
né, respeitosa, simbólica também nos templos hoje. Por isso que os templos são sagrados para nós e por isso que às vezes as pessoas pensam, né, elas perguntam, por que que os santos dos últimos dias constroem templos tão caros? Por que que existem coisas assim? Porque, primeiro, não é filantropia, a gente é uma religião como qualquer outra religião. Várias outras religiões aí também têm as suas catedrais, as suas mesquitas, as suas sinagogas, as suas templos que eles também têm. Então, por que que para nós tem que vender tudo e doar? E outra, o próprio Elon Musk, eu lembro que ele fez uma entrevista, ele desafiou as pessoas, ele falou, me mostra um plano que se eu der toda a minha grana, vocês vão realmente ajudar os pobres e vai resolver os problemas do mundo? Até hoje ele está respondendo a resposta. Então, às vezes as pessoas elas vêm e falam, por que que vocês constroem esses templos tão caros? Bom, primeiro porque o dinheiro é nosso e é tudo doação nossa, a gente tem direito de fazer isso. Liberdade religiosa nos garante isso. E também porque a gente é uma religião, e uma religião a gente tem direito de ter os nossos rituais, as nossas ordenanças, os nossos convênios, e é um direito nosso. E para ver como a gente está em sintonia com tudo que está na Bíblia, que a gente segue os mesmos padrões, os mesmos exemplos. Nada, não tem nada obscuro, não tem nada que você não identifique nas Escrituras quando você lê, né, sobre isso. E agora eu estou mexendo aqui, estou sentindo o cheirinho. Eu gosto mais do cheiro do frankincense. Ele tem um cheirinho mesmo, doce mesmo, assim, um cheirinho bom. E eu já tô acostumado com o cheiro, porque como eu passo na pele, né? Mas agora eu comecei a fuçar, começou a passar pra minha mão aqui e veio aquele cheirinho. Mas então, parando de falar tanto, mas olha só. É óleo essencial, claro que não é a versão pura, normal, a que foi ofertada para o menino Jesus, mas como é um óleo essencial, não deixa de ser uma versão que a gente pode ter em casa e entender aí por que era tão importante. Tanto que na época era uma iguaria assim tão cara que provavelmente a tradição diz que provavelmente foi com esses presentes que Maria e José, né, eles conseguiram manter o bebê Jesus. Provavelmente algumas coisas ali eles venderam para eles poderem terem dinheiro para se manter ali, porque a gente sabe que a situação deles não estava fácil e eles não tinham apoio, né? Então os presentes foram bem-vindos. E se você tiver curiosidade, não estou fazendo nenhuma indicação medicinal, não tenho licença para fazer isso. Mas isso aqui é algo que você vende em qualquer lojinha especializada de produtos naturais. Então, não me julguem. Isso é algo que... E eu já faço uso disso faz o quê? Sei lá, uns 20 anos por aí, mais até. E é muito bom. Gosto de misturar na minha maquiagem, gosto de passar nas mãos. É um produto natural, o cheirinho é bom. Com certeza o bebê Jesus ficou cheirosinho lá também. E eu acho que a gente precisa também trazer algumas coisas próximas para nós, para a gente poder se identificar melhor com alguns símbolos, né, do Natal. E tá aí, então, um exemplo para vocês do que mirra e frankincense, eles são um exemplo que até hoje existe e até hoje é válido, né? E que até hoje, se você encontrar no templo, também temos uma versão moderna do mesmo símbolo representado no templo, tá bom? A gente se fala no próximo episódio. Tenham todos um bom dezembro, com boas festas, um Feliz Natal para todos. E a gente vai se falando aí nos próximos posts. Tchau, tchau.